nós vamos ver os órgãos das plantas e de que maneira eles podem se apresentar, porque a gente sabe, né, que existe uma grande diversidade das estruturas vegetais. Basta a gente olhar por aí, né, as plantas, os frutos, as flores, os caules, né? Então a gente vai encontrar grande diversidade, e é isso que nós vamos ver aqui. Lembrando que esses tipos, né, diferentes estruturas, têm diferentes nomes, terminologias, então isso é importante também para a sua preparação. Nosso próximo módulo, então, é morfologia vegetal. Venha comigo no slide. Então, o plano básico de uma planta, considerando uma angiosperma, tá? Quando a gente fala de morfofisiologia vegetal, a gente acaba sempre usando angiosperma, que são as plantas mais diversificadas atualmente no nosso planeta, né? E a gente vai ter dois grupos grandes de angiospermas, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Olha para mim aqui antes de mais nada. Pessoal, a gente pode diferenciar, na verdade, em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Só que as dicotiledôneas, existem as verdadeiras, que são as eudicotiledôneas, e existem as dicotiledôneas basais, tá? Que são um grupo aí meio complicado quando a gente vai tratar da classificação delas. Para simplificar a nossa vida, a gente vai botar monocotiledôneas e dicotiledôneas, tá? Lembrando que esse nome lembra pra gente o número de cotilédones presentes lá no interior da semente. Então, as monocotiledôneas têm um cotilédone, as eudicotiledôneas têm 2 cotilédones, ou as dicotiledôneas, tá? Beleza? Agora, olhando aqui para o slide, a gente vai reparar, né, que, de uma maneira bem geral, bem simplificada, as plantas vão ter a sua parte aérea, que fica fora do solo, né, e a sua parte subterrânea, que normalmente, porém não sempre, corresponderá às raízes dessas plantas, né? Na parte aérea, então, é onde a gente vai enxergar, na maior parte das vezes, o caule, né? As folhas, as flores, os frutos, certo? E na parte subterrânea, as raízes, né? Na maior parte das vezes, nós vamos ver que existem exceções para isso. Nós já falamos que existem, então, as gemas, né, apicais, tanto no ápice do caule quanto no ápice da raiz, que correspondem aos meristemas, né, tecido de proliferação celular dessas plantas. E aqui a gente consegue ver bem, já de cara, algumas diferenças entre a morfologia de uma monocotiledônea e a morfologia de uma dicotiledônea, como a gente vai explorar melhor aqui nesse slide. Olha só. Monocotes versus dicotes, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu já falei, número de cotilédones. Nas monocotes, apenas um cotilédone. Nas dicotes, 2 cotilédones. Ok, mas o que são cotilédones? Olha para mim. Galera, relembrando aqui, ó, os cotilédones, né, eles são tecidos ali que vão auxiliar, são estruturas, na verdade, que vão fazer a transferência de nutrientes do endosperma da semente para o embrião, sacou? O endosperma é a reserva de nutrientes do embrião. Por quê? Ele vai ter que, de alguma forma, iniciar o seu desenvolvimento, né, na hora da germinação ali, ele vai ter que consumir aquilo que está ali no endosperma, certo? Esses cotilédones vão fazer essa transferência do endosperma para o embrião. Existem algumas sementes cujos cotilédones são bem mirradinhos, né? E o endosperma é grandão. Agora, existem outras nas quais o cotilédone ele já absorve todos os nutrientes do endosperma e fica um cotilédone grandão. E aí ele vai transmitindo esses nutrientes, aí, essas reservas para o embrião. Beleza? Mas quando a gente fala de cotilédone, é isso, estão lá dentro das sementes. Então, volta para o slide aqui. Outra característica que diferencia basicamente os monocotes das dicotes, né, são as nervuras das folhas. Então, as monocotiledôneas vão apresentar folhas com nervuras paralelas, né? São folhas paralelinérvias, tá? Enquanto que as
as dicotiledôneas vão apresentar, geralmente, essas nervuras, né, reticuladas, fazendo essas estruturas aqui, ó, em ângulos quase retos, né? Então, nós vamos ter aqui folhas reticulinérvias, tá? A maioria, né? Sempre tem exceção, né, gente? Sempre tem. Então, isso vai diferenciar também as monocotiledôneas das dicotiledôneas. Nas florzinhas lá das monocotiledôneas, geralmente as partes da flor estão em múltiplos de 3, né? 3, 6, 9, tá? Então, por exemplo, aqui ela está apresentando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalas, né? Enquanto que nas dicotiledôneas, geralmente as estruturas florais estarão em múltiplos de 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5 pétalas, tá? Isso é outra diferença. E, olha só, a dispersão dos feixes vasculares no caule também será diferente. Nas monocotiledôneas, você vai ter esses feixes dispersos. Então, cada bolotinha azul dessas aqui vai ter, né? Vai ter na parte mais externa floema, na parte mais interna xilema, tá? Enquanto, né, tanto de fora quanto esse aqui de dentro. Eles vão apresentar essa diferenciação. Já nas dicotiledôneas, eles estão organizados todos em um único anel, com os feixes bem maiores, né? Respeitando também isso, né? Então, se eu pegar aqui essa estrutura assim, eu vou ter para fora floema, para dentro xilema. Perfeito? Então, essas são diferenças básicas entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Agora, então, a gente pode ver as estruturas dessas plantas, começando pela raiz. E aí, pessoal, a gente vai utilizar de uma forma mais constante aqui as estruturas das plantas dicotiledôneas, tá? Elas vão ser o nosso modelo didático aqui mais utilizado, tá? Então, a raiz, a gente já viu algumas partes dessa raiz, né? Quando a gente falou de meristemas. Então, é importante a gente localizar esse meristema apical, né, da raiz, que vai, então, propiciar o crescimento em comprimento, né, dessa plantinha. Agora, lá no ápice do ápice, na ponta da ponta lá da raiz, nós vamos encontrar uma estrutura, tipo um capacete, que é a chamada coifa. Coifa. Cara, olha aqui para mim. O que essa coifa vai fazer? Ela vai proteger ali o meristema apical da raiz, né? Afinal, essa região ela está crescendo para baixo. Ela está crescendo ali devido à proliferação das células meristemáticas. Então, ela vai atritando com as partículas do solo. Então, essa coifa ajuda a proteger a pontinha da raiz. Perfeito? Volta aqui para a gente no slide. E aí, a gente vai ver também a diferenciação, né, desse meristema apical nos meristemas primários, ó, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, certo? Protoderme aqui, que vai originar, então, a epiderme, né? E também a periderme. O meristema fundamental, que vai originar, então, os tecidos ali de preenchimento, né? Os parênquimas, colênquimas, clerênquima. E o procâmbio, que vai originar xilema e floema. Então, à medida que você vai tendo a migração dessas células verticalmente no interior da raiz, elas vão se diferenciando. Veja que no meristema você tem células totipotentes, depois acima, na zona de alongamento celular, já você vai ter meristemas um pouco mais diferenciados, e aí posteriormente na zona de maturação celular, aí nós já vamos ter os sistemas os tecidos, né, já diferenciados, tá? Epiderme, parênquimas, você já vai apresentar ali xilema, floema, esses tecidos diferenciados, tá? Então, eles já vão perder sua capacidade de diferenciação, né? Porque eles já vão ser bem diferenciados. E detalhe importante também, para essa zona aqui, ó, que é a zona, aqui, ó, é a zona
pilífera. É a zona pilífera. Essa zona pilífera, pessoal, olha aqui para mim, é onde estarão esses pelos da raiz. Lógico que pelo de raiz não tem nada a ver com pelo de mamífero, são estruturas completamente diferentes, são prolongamentos ali da epiderme que favorecem o quê? O aumento da superfície de contato, da área de absorção com o solo, porque a principal função da raiz, né, além, obviamente, da sustentação da planta, né, é a absorção de nutrientes. Então, quanto maior a superfície de contato com o solo, mais eficiente será essa absorção de nutrientes. Inclusive, né, existem aí associações de raízes com fungos, né, formando as micorrizas, são associações mutualísticas, cuja principal vantagem para as plantas é justamente aumentar essa rede formada principalmente pelas hifas dos fungos, para que a eficiência na absorção de água e sais minerais seja maior, entendeu? Então, as micorrizas vão ter aí esse papel e a gente vê isso como até mesmo como uma novidade evolutiva importante e bem antiga nas plantas. A gente vai encontrar em um grande número de angiospermas e também de gimnospermas essas micorrizas, aumentando então essa superfície de absorção de água e sais minerais, ou seja, de seiva bruta pela raiz, né? Então, volta aqui no slide, a raiz, só para a gente fechar aqui, ela vai ter então essas funções de sustentação e absorção. Sustentação e absorção de água e sais minerais. Agora, existem aí tipos diferentes de raízes, né? A primeira divisão que a gente vê é da raiz pivotante para a raiz fasciculada. E aqui vocês vão lembrar, pessoal, que esses são os tipos aí associados às dicotiledôneas, né? E monocotiledôneas. Então, essa é mais uma diferença que nós vamos observar, de uma maneira geral, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. Olha aqui para mim. Então, nas dicotiledôneas, normalmente você vai ter como se fosse um ramo central ali da raiz, né? E ramos menores saindo para o lado, tá? Nas monocotiledôneas, não, você tem uma coisa tipo a cabeleira, tá? Que é a raiz fasciculada. Então, nas dicotiledôneas, você vai ter raiz pivotante, nas monocotiledôneas, raiz fasciculada, essa vassoura, essa cabeleira ali, saindo tudo do mesmo ponto, beleza? Olha aqui para você, então, entender melhor isso, tá? Aí, ó, raízes fasciculadas e raízes pivotantes. Sim, cenoura é uma raiz e a gente vai começar a ver agora os tipos de raízes aí de acordo com os seus formatos, as suas estruturas. Então, o primeiro tipo que a gente vai ver aqui, ó, é a raiz tuberosa. Né? Aonde que nós vamos encontrar, então, raiz tuberosa? Na mandioca, né? Na cenoura. Olha aqui que bonito, ó, raiz pivotante, né? Na beterraba, olha aqui, tá? E na batata doce. Essa raiz tuberosa, pessoal, olha para mim, como é possível visualizar nesses vegetais, né, que inclusive são parte aí da nossa alimentação, são raízes que têm grandes reservas de nutrientes. Por isso que a gente come, né? Aquela mandioca frita ali, uma cenourinha, uma saladinha, show de bola, batatinha doce, ali o pessoal mais fitness, né? Então, são ricos em carboidratos, em amido, ok? São essas raízes tuberosas, características delas, então. Tá? Vão servir, obviamente, para a planta, como também reserva de nutrientes para toda a planta. Tá? E essa reserva vai acontecer ali nas suas raízes. Volta aqui no slide. Olha só, agora, já indo para uma função mais específica de sustentação, né? A gente vai ter as raízes escoras e as raízes tabulares.
perceba que raízes escoras estão associadas a substratos ou solos encharcados, manguezais, solos arenosos, né? Uma vez que elas vão possibilitar a sua sustentação de forma mais eficiente, né? Já que esse substrato é muito móvel, então é necessário que elas tenham aí uma maior sustentação, maiores escoras, justamente, que nem o pessoal faz em obra, né? Quando está lá construindo prédio, tem que escorar o troço para não cair. É a mesma coisa aqui, certo? As raízes tabulares, elas vão aparecer principalmente em plantas aí tropicais. Olha o tamanho da criança, o tamanho da árvore, Jesus Cristo, né? Então, elas vão aparecer em ecossistemas aí, florestas, né, tropicais. Olha aqui para mim. Na Amazônia, na Mata Atlântica, propiciando o grande crescimento, tanto em comprimento quanto em espessura, né, tanto um crescimento primário quanto secundário, desses vegetais. Então, você vai ter lá árvores com 50 metros, com 30 metros, árvores muito grandes, e elas precisam, obviamente, de uma base muito forte. Então, a gente encontra esse tipo de raízes, ou seja, raízes tabulares, formando como se fossem ali tábuas, né, tapumes, dado o tamanho dessas estruturas para sustentar todo esse peso desses vegetais, né? Então, são raízes aí de sustentação, principalmente. Volta aqui no slide. Agora a gente tem aqui um tipo de raiz, né, que na verdade são raízes que ficam para fora do solo, e por isso elas são chamadas de raízes aéreas, né? São raízes aéreas. E nesse caso aqui, elas têm função de respiração. Elas são raízes respiratórias. Opa! São raízes respiratórias. Por que elas são raízes respiratórias, pessoal? Porque esse solo aqui, solo lodoso, né, essa lama, ele tem pouca quantidade de gás oxigênio, de ar disponível para que essas raízes absorvam e realizem a sua respiração celular, não é verdade? Então, o que elas fazem? Olha aqui, ó. Elas emitem esses prolongamentos, né? Esses prolongamentos, essas raízes respiratórias, raízes aéreas, que apresentam, né, os chamados, então, pneumatóforos, que são esses prolongamentos externos, tá? É isso que a gente está vendo aqui, ó, esses pneumatóforos, cuja função é absorver ar, né, principalmente em busca desse gás oxigênio, através de suas lenticelas, que são aberturas ali na sua periderme. Perfeito? Isso aqui é muito característico de manguezais. Né? Inclusive, essa figura aqui, ó, está demonstrando a Vicenia e Laguncularia, que são duas espécies características de regiões de mangues. Tá? Então, olha aqui para mim. Como a gente já conversou, elas precisam obter ar, precisam obter gás oxigênio para realizar a sua respiração celular. Lembre-se que o caule não está fazendo fotossíntese, então ele não tem oxigênio disponível da fotossíntese. Nem o caule, nem a raiz. Né? A gente tem que pensar que o que não é verde não está fazendo fotossíntese. Então, não tem gás oxigênio ali diretamente naquele local para eles. E o oxigênio que é produzido na fotossíntese lá nas folhas não chega aqui porque não existe esse transporte de gases respiratórios. Então, essas partes da planta precisam buscar esse gás oxigênio e a raiz respiratória, então, é uma solução, uma adaptação a esses ambientes onde o solo tem pouco ar por conta aí dessa lama, desse substrato aí, de pouca porosidade, né, e alta umidade. Então, é uma lama, né, que impede a respiração dessas plantas. Consequentemente, esses pneumatóforos para fora conseguem realizar essa absorção aí de ar, essa absorção de gás oxigênio para a sua respiração. Sensacional, os pneumatóforos. Volta aqui para o slide. Olha só. Agora a gente já vai ter raízes especializadas para plantas que vivem sobre outras plantas, né? No exemplo aqui da direita, nós temos raízes chamadas grampiformes. Grampiformes. É como se fossem grampinhos, né? E isso a gente vai encontrar
principalmente em plantas epífitas, né, como as bromélias e as orquídeas. Lembrando, pessoal, que essas epífitas não prejudicam as plantas hospedeiras, né? A gente está vendo aqui, ó, esse emaranhado de raízes grampiformes e elas vão estar simplesmente apoiadas, olha aqui para mim, sobre o caule, os ramos da planta hospedeira ali. Elas não penetram nesse caule, elas não sugam a seiva desse caule, elas não são parasitas, tá? Então, esse é o tipo de raiz chamado raiz grampiforme, sem danificar a planta hospedeira. Já as raízes sugadoras, que nós vamos encontrar em plantas parasitas, como o cipó-chumbo, né, e a erva de passarinho, que são dois exemplos clássicos de plantas parasitas, essas raízes sugadoras, por sua vez, emitem os chamados austórios, que vão penetrar, né, na planta parasitada, na planta hospedeira, e vão, então, sugar a seiva, que pode ser tanto a seiva elaborada quanto a seiva bruta, né? Então, você pode ter esses dois tipos aí de atos de sugar, né? De sugação de seiva, pode ser da seiva elaborada, do floema, que é mais externo, e da seiva bruta do xilema, que é mais interno. Olha aqui na imagem, a gente tem, então, esse aqui é o cipó-chumbo, tá vendo? Enrolado aqui num galho de cotiledônia, né? E ele vai, então, emitir, aqui, ó, raiz sugadora, né? Vamos botar aqui, raiz sugadora. Ele vai, então, essa raiz sugadora vai emitir os chamados austórios, tá? Isso aqui é uma imagem de microscopia. A gente tem, ó, aqui é um corte transversal desse parasita, emitindo esse austório, ó, penetrando na planta hospedeira, sugando os nutrientes lá dessa planta. Perfeito? Então, é uma raiz sugadora. Agora, partindo para o caule, saindo, então, da raiz, indo para o caule, nós vamos ver aqui também diferentes formatos destes caules. Primeiramente, o mais comum, o mais famoso, o tronco, né? Lembrando, então, que o caule vai ter uma principal função ali de sustentação. Perceba o seguinte, pessoal, olha aqui para mim. Veja que quando você raciocina que a planta precisa ter acesso à luz para realizar fotossíntese, né? Quando você está raciocinando numa floresta em que você tem grande acesso à luz, você tem grande luminosidade durante a maior parte do ano, você tem bastante água, né? Floresta tropical, vamos raciocinar com floresta tropical. Isso vai propiciar, né, plantas com maiores comprimentos. Tá? Então, esse caule vai ter que se adaptar justamente a essa sustentação para que você tenha as folhas lá em cima competindo com as folhas de outras árvores, de outros indivíduos, pelo acesso à luz do sol, ok? Então, isso vai ser aí a principal função aí do caule, é favorecer o acesso à luz dos tecidos fotossintetizantes, né? Das folhas. Ok? Então, primeiramente, o tronco, volta aqui no slide, que é esse que a gente está acostumado a ver aí, né? Depois, a gente vai ter, ó, o caule típico das palmeiras, que é o chamado estipe, tá? O estipe, pessoal, ele é caracterizado por apresentar folhas somente aqui na sua porção mais superior, ele não vai ter ramos aqui laterais, né? Ok? Então, ele é o estipe, é característico aí das palmeiras, tá? Esse aqui é o colmo, é o caule do tipo colmo, que é característico da cana-de-açúcar e do bambu, né? Aqui nós temos dois representantes das monocotiledôneas, né, cana-de-açúcar e bambu. E a estrutura do caule do tipo colmo, ele vai ter, então, essas partes aqui, que são os nós, né?
e essas partes aqui que são os entrenós. Tá? Os entrenós. Os raminhos com as folhas, eles vão sair aqui sempre dos nós, tá? Nunca dos entrenós, como a gente pode ver aqui, ó. Beleza? Esse é o tipo colmo. Aqui a gente tem um caule flexível, verde, né? Que é chamado de haste. Então, perceba que aqui nesse caso, esse caule também auxilia na fotossíntese, assim como as folhas. Também é composto por células de parênquima clorofiliano, né? Células ali clorofiliadas, realizando fotossíntese também. Ele também vai aparecer... olha só, um detalhe importante, pessoal, olha aqui para mim. Esse caule verde, ele também aparece em partes jovens do caule de algumas plantas que posteriormente vão ter tronco, né? Então, você pode encontrar ali uma planta jovem que o caulezinho ali se apresenta na forma de haste e, posteriormente, com o crescimento secundário desse caule, aparece, então, o suber, esse caule passa a ser chamado de tronco, beleza? Volta aqui no slide. A gente tem agora aqui, ó, uma exceção, né? Porque esse tipo de caule que a gente vai ver aqui nas bananeiras, aqui você já está vendo, ó, são bananeiras, né? Esse tipo de caule, ele não é um caule aéreo, é um caule subterrâneo. Então, imagina que aqui você tem esse bananal, né? E aí, subterraneamente, você tem todas essas bananeiras ligadas. Todas elas estão ligadas aqui, tá? Por um caule subterrâneo, e desse caule saem as raízes, né? Esse caule subterrâneo, ele recebe o nome de rizoma. Rizoma, né? Olha aqui para mim. Galera, quando você olha então para um bananal, na verdade, aquilo ali é todo mundo igual. Todas aquelas bananeiras que você está olhando, você está achando que é uma árvore diferente, né? Cada indivíduo diferente. Na verdade, todas elas são geneticamente iguais e unidas por esse caule subterrâneo. É lógico que algumas já podem não estar unidas, né? Em virtude aí de um apodrecimento de uma parte do rizoma, enfim, de uma fragmentação, porém todas elas são geneticamente iguais. Isso é um problema. É um problema porque, se elas todas são geneticamente iguais, se aparece uma praga, como já aconteceu em plantação de banana, se aparece uma praga e um indivíduo é sensível àquela praga, todos os indivíduos daquele bananal vão ser sensíveis àquela praga porque eles são todos iguais, né? Então, aquele bananal inteiro pode acabar morrendo em virtude dessa praga, tá bom? Outras plantas que apresentam também caule subterrâneo são as pteridófitas, né? As samambaias apresentam o seu rizoma, o seu caule subterrâneo. Então, a parte que fica para cima do solo, a parte aérea da bananeira, é folha, né? São as folhas envolvidas pelas suas bainhas, que são aquelas partes ali meio fibrosas, castanhas ali da base da bananeira. Beleza? Então, o que está para cima é só folha, o caule é subterrâneo, chamado de rizoma. Volta para o slide. Olha só, mais alguns caules subterrâneos aqui, ó. O tubérculo, tá? O tubérculo, galera, ele é bem exemplificado pela batata inglesa. Então, não confunda, né, a batata inglesa com a batata doce. Isso é importante, né? Volta aqui para mim. Isso aqui você, fora de contexto, seria uma frase idiota, né? Não confunda a batata inglesa com a batata doce. Leve este ensinamento para a sua vida e para as suas refeições. Pois é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Apesar de ter o mesmo nome, batata. Então, a batata doce é uma raiz tuberosa. A batata inglesa é um caule do tipo tubérculo, tá? É um caule subterrâneo, perfeito? Que acabam tendo funções semelhantes, que são funções de reserva de nutrientes, né? Tanto a batata doce, rica em carboidratos, quanto a batata inglesa também rica em amido, né? Parênquima amilífero, olha aí. Beleza? Volta aqui no slide.
Já no caso da cebola, a gente vai ter um caule do tipo bulbo. Bulbo, né? Na verdade, o caule é só isso aqui, ó. Tá? Essas coisas em volta aqui são folhas modificadas, tá? Folhas de reserva nutritiva, perfeito? Então, quando você tem esse caule associado a essas folhas, olha aqui para mim, que fazem, então, essas camadas, né, externas, aqui você tem, então, uma estrutura conhecida como bulbo, que é característica da cebola. E o último aqui no slide, o último exemplo de caule que nós temos é esse bem característico dos cactos, que é o chamado cladódio. É o caule do tipo cladódio. Tá vendo? São essas estruturas aqui meio, parecem umas raquetes, né? São caules verdes, porque realizam fotossíntese. E aí, olha aqui para mim. Galera, olha só, a gente está falando, né, de cacto, planta de ambiente seco. Ambiente seco, você vai ter um problema com perda de água, com transpiração. Concorda? Então, nessas plantas, as folhas são modificadas em espinhos, né? Para evitar essa perda de água, para reduzir a superfície foliar e diminuir a perda de água que é tão escassa nesse ambiente. Os caules, então, se desenvolvem nesse formato, parece uma raquete, e vão ter no seu interior parênquimas, né, aquíferos, para possibilitarem ali o armazenamento de água. Além disso, são estruturas verdes, ou seja, são estruturas clorofiladas, realizam fotossíntese para compensar a ausência de folhas, né, nesse processo. Perfeito? Volta aqui para o nosso slide. Chegando agora, saindo dos caules, indo para as folhas, né, a gente já viu que existem dois tipos básicos que vão diferenciar as monocotiledôneas, monocotes das dicotes, né? Nas monocotes, nós teremos as folhas com nervuras paralelas, então são folhas paralelinérvias, né? Enquanto que as folhas das dicotiledôneas terão lá as suas nervuras reticulares, então a gente vai ter aí o que a gente chama de reticulinérvias. Agora, falando em estruturas, partes da folha, né? A gente pode ter aqui, eu vou fazer um desenho sensacional aqui, ó. A gente pode ter aqui, né? Olha só que beleza essa folhinha aqui, tá? Uma folhinha de dicotiledônea, né? Nervuras aqui reticulares. Então, olha só, a gente pode ter aqui 3 partes: o limbo ou lâmina foliar, o limbo, o pecíolo, que é o pezinho da folha, né? E envolvendo esse pecíolo, a gente pode encontrar ainda a bainha. Maravilha? Agora, olha aqui para mim de novo. A gente já sabe que nessas folhas nós vamos ter, então, os estômatos, né? E então, quanto maior for a sua superfície do limbo, maior será a possibilidade de perda de água por transpiração através dos estômatos, principalmente. Então, como a gente já viu, em plantas de ambiente em que você tem uma menor disponibilidade de água, esse limbo vai ser reduzido, essa lâmina foliar será reduzida, enquanto em ambientes com maior disponibilidade de água, como florestas tropicais, o limbo, a lâmina foliar, será mais extensa, então, porque a perda de água não é um problema tão grande para essas plantas, ok? Volta no slide. A gente pode ter aqui diferentes formatos, obviamente, de folhas, né? As folhas simples e compostas, né? Na folha simples, você vai ter ali uma lâmina única, né? Um limbo único, sem subdivisões, é o que a gente está vendo aqui, ó, o pecíolo e a lâmina. Deixa eu mudar a cor aqui.
o pecíolo e a lâmina ou limbo. Já em folhas compostas, você vai ter a lâmina dividida em folíolos, tá? Então, é como se fosse isso tudo aqui, como se fosse uma lâmina que é dividida em folíolos. E existem ainda as folhas compostas bipinnadas, tá? Em que cada folíolo é subdividido em folíolos menores. Então, é um folíolo com menores folíolos. Eu não sei nem como é que não tem um nome para esse folíolo do folíolo. Pois é, se bobear deve ter aí, né? Isso aqui é a folha característica das leguminosas. Maravilha? Prosseguindo, saindo agora da folha, indo para a flor, nós vamos encontrar os verticilos florais, e é importante que, primeiramente, a gente defina essas partes da flor para poder ver as suas variações, né? Então, indo do mais externo para o mais interno, a gente vai encontrar o cálice, que é o conjunto de sépalas, a corola, que é o conjunto de pétalas. Depois, o androceu, que é o conjunto de estames, né, de estruturas reprodutivas masculinas, e o gineceu, que é o conjunto de carpelos ou carpelos, né, que são as estruturas reprodutivas femininas. Normalmente você vai encontrar, então, normalmente não, sempre você vai encontrar nas flores que apresentam todos os verticilos florais, elas vão estar dessa forma, do mais externo para o mais interno, né? O conjunto do cálice com a corola forma o perianto. Perianto que significa em volta da flor, tá? Esse anto vem de flor, perfeito? Ok, agora existem flores que vão apresentar, ou na verdade não vão apresentar todas essas estruturas, podem faltar determinadas estruturas e isso vai influenciar então na sua classificação, né? Lembrando, inclusive, que o cálice e a corola podem se apresentar de maneira semelhante. As pétalas e as sépalas podem ser iguais, formando as chamadas tépalas. Tépalas, né? Que a gente vê que normalmente as sépalas são verdes, né? E as pétalas são coloridonas, para atração de polinizadores, principalmente. As tépalas, por sua vez, não vão diferenciar, então, pétalas de sépalas, elas serão iguais, perfeito? O conjunto de tépalas não vai ser chamado de perianto, vai ser chamado, na verdade, de perigônio. Perigônio, tá? Não que isso seja muito importante, mas, enfim, são nomes aí diferentes. É mais um nomezinho para você se lembrar na hora de estudar, ok? Agora a gente vai ver, como eu falei, diferentes flores de acordo com a ausência de algumas estruturas. Então, veja só. Primeiramente, as flores aclamídeas, elas não vão ter sem cálice nem corola, né? Exemplo aqui é essa florzinha aqui, ó, da família Piperácea, tá? Elas não vão ter nem sépalas e nem pétalas, nem cálice, nem corola. As monoclamídeas, por sua vez, elas vão ter ou cálice ou corola apenas, tá? Então, elas terão ou pétalas ou sépalas, mas não as duas, ok? É o exemplo aqui dessa flor bonita aqui que a gente está vendo. Beleza? E as diclamídeas, né, vão ter as duas coisas, cálice e corola. Vão ter sépalas e pétalas. Olha aqui o exemplo da rosa, ó, as sépalas e as pétalas. Perfeito? Então, essa é a primeira classificação que nós temos aí em relação às flores. Em relação às estruturas sexuais, a gente pode dividir as flores em monóclinas e díclinas. As flores monóclinas também são chamadas de flores hermafroditas. E aí fica mais fácil para você lembrar, né? Se elas são hermafroditas,
elas terão tanto os estames quanto carpelos, né? Então, é o exemplo aqui, ó, da flor de laranjeira. Laranjeira, né? Olha aqui, externamente aqui, ó, o androceu, né? Um conjunto de estames, e internamente aqui esse carpelo bonito aqui, né? Esse estigma bonitão, amarelão, tá? Então, flores monóclinas, flores hermafroditas. Ou flores díclinas, que vão ter estruturas sexuais em flores diferentes, ok? Essa aqui é uma flor de abóbora, né? Aqui é a flor masculina, então você vai visualizar apenas o androceu, e aqui são flores femininas, onde você vai visualizar apenas o gineceu. Olha aqui, ó, o ováriozão bem desenvolvido nessa base dessa flor feminina. Perfeito? Saindo da flor, passando para o fruto, a gente vê estruturas básicas que compõem, então, esse fruto. A gente vai ver aqui, ó, o pericarpo, que é constituído pelo exo ou epicarpo, né? O mesocarpo e o endocarpo, né? Então, o epicarpo é a parte mais externa, o mesocarpo é a parte do meio, que nesse exemplo aqui, que é um pêssego, né? O mesocarpo é a parte carnudona desse fruto. E o endocarpo, que está lá no meio envolvendo a semente. Nesse caso aqui, o endocarpo é fibroso, né? Fibras do esclerênquima, e a semente está lá no interior, composta lá pelo seu embrião, né? E o pedúnculo que vai ligar esse fruto lá ao caule, ao ramo, ok? Essas são as partes aí básicas de um fruto. É lógico que isso é um modelo didático também. Olha aqui para mim. A gente está usando o pêssego como um modelo, mas os frutos são altamente diferenciados. Você vai ter frutos que o mesocarpo não é carnoso, né? São frutos secos, como a gente vai ver agora aqui em alguns exemplos de frutos, né? Então, primeiro, se ele é carnoso ou se ele é seco. Então, aqui são frutos secos, tá? Eles terão poucas reservas nutritivas, então, no pericarpo, né? E essas reservas nutritivas, elas estarão principalmente nas sementes. Então, quando você está comendo lá a noz, o pistache, a avelã, aquelas reservas nutritivas, né, a castanha também, elas estão vindo principalmente aí da semente. Olha aqui para mim, muitas delas que podem apresentar, inclusive, grande concentração de óleos, né? Sementes oleaginosas. Então, você pode, inclusive, utilizar essas sementes para produzir energia a partir aí da sua queima, né? Da sua combustão, ok? Volta aqui no slide. E os frutos carnosos. Os frutos carnosos, a gente pode dividir também em dois grupos, tá? As bagas e as drupas. Qual é a diferença entre eles, entre bagas e drupas? Nas bagas, pessoal, as sementes, elas estão soltas ali no endocarpo, tá? Você vai encontrar, por exemplo, no tomate. Tomate é um fruto, pessoal, né? Na goiaba, no melãozinho, no mamão. Então, as sementes, elas estão soltas ali no endocarpo. Já nas drupas, a semente, ela está presa ali no endocarpo, tá? Você vai ver ali a semente presa ali, né? Fixa no endocarpo, tá? No interior, que são cereja, né? Azeitona, a gente não está vendo a semente aqui, mas ela está presa no endocarpo e por isso elas são chamadas aí, são classificadas de drupas. Agora, um detalhe importante aqui, olha para mim, pessoal. O abacate que está aparecendo aqui é um troço curioso, né? Porque você imagina, atualmente, como é feita a dispersão da semente do abacate? Você não tem um animal atualmente que consiga comer esse abacate, fazer a semente dele passar pelo sistema digestório para que ele possa
eliminar essa semente em outro local e fazer essa dispersão. Atualmente, você não encontra animais na natureza que tenham um tamanho suficiente para essa semente de abacate passar por dentro do seu organismo. Porém, no passado, né, a megafauna, né, principalmente aqui das Américas, você tinha animais que conseguiam fazer essa dispersão. Tá? É lógico que com a chegada do ser humano às Américas, a gente passou a fazer essa dispersão para o abacate, apesar de não haver animais que façam essa dispersão aí pela sua alimentação e posterior defecação, perfeito? Então, o abacate depende da gente. Frutos. Olha só, agora a gente pode classificar os frutos de duas formas também, de acordo com a liberação das sementes, né? Então, as vagens, de uma forma geral, as vagens das leguminosas, em determinado momento, elas vão amadurecer e vão se abrir, liberando as sementes do seu interior. Então, a gente vai chamar esse tipo de fruto deiscente, tá? Fruto deiscente. Enquanto que os frutos que guardam as sementes no seu interior não liberam, não se abrem para que ocorra essa liberação, são os frutos indeiscentes. Não é nem indecente, não, é indeiscente. Tranquilo? São essas características aí de liberar ou não as sementes de forma natural. Perfeito? E ainda nós vamos ter aqui os frutos, pessoal, que tem uma ou muitas sementes no seu interior. Então, a azeitona, ela é um fruto que possui apenas uma sementinha e ela é chamada, então, de fruto monospérmico. Monospérmico. Né? Enquanto o melão, por exemplo, é um fruto que possui várias sementes no seu interior e, por isso, ele é chamado de polispérmico. Tá? Então, uma classificação de acordo com a quantidade de sementes no seu interior. Lembrando, pessoal, e esse último slide aqui lembra a gente muito bem disso, que os frutos, olha aqui para mim, frutos são desenvolvidos a partir do ovário. Então, planta que não tem ovário não vai ter fruto. É o caso das gimnospermas, das pteridófitas, das briófitas, né? Então, apenas angiospermas apresentam flor e fruto, né? Então, do ovário se desenvolve o fruto. Se você tiver uma estrutura, ainda que carnosa e doce, que seja desenvolvida de outra estrutura que não o ovário, isso não vai ser um fruto, vai ser um pseudofruto. Por exemplo, frutos que se desenvolvem a partir do receptáculo floral e não do ovário, né? Então, a maçã é um fruto que não é um fruto, é um pseudofruto, tá? Porque aquilo, o carnoso da maçã não vem do ovário, vem do receptáculo floral. O fruto, na verdade, está lá dentro da maçã. Olha aqui no slide. Né? Então, o fruto está aqui, ó, envolvendo as sementes. Isso é o ovário, beleza? O que está por fora é o receptáculo floral. Aqueles fiapinhos ali da bundinha da maçã são os remanescentes, ó, das sépalas, dos estames e dos estiletes. E essa partezinha aqui é o pecíolozinho ali do fruto. Né? Então, na verdade, a maçã, a gente costuma olhar ela de cabeça para baixo, né? Com o cabinho para cima, mas, na verdade, ela é ao contrário. Tá? Porque a flor era ao contrário. Os estames e os estiletes ficavam para cima. Certo? Agora, o caju também não é um fruto verdadeiro, é um pseudofruto. O fruto do caju é só a castanha. Né? A parte carnosa é o receptáculo da flor. Beleza? Agora, a gente tem também as infrutescências. Olha aqui para mim. Porque, da mesma forma que nós temos as infrutescências, nós temos as inflorescências. Inflorescência é como se fosse um monte de flor unida junto. Se está um monte de flor unida junto, você vai ver um monte de ovário junto. Então, vai ter um monte de semente junto. Né? Você vai encontrar, então, essas estruturas de infrutescências no figo, né? No morango, no abacaxi. Olha aqui no slide. Tá vendo aqui, ó? Cada bolotinha dessas aqui, na verdade, aqui é um frutinho do figo. Beleza? Então, eles estão todos unidos aqui numa infrutescência. Assim como o morango, ó. Cada bolotinha dessas aqui, né, é um frutinho que está ali, então, unido numa infrutescência. E no abacaxi, cada escaminha dessas aqui é que é um fruto. Então, ele também é uma infrutescência, beleza? Pessoal, olha aqui para mim.
A gente, então, finaliza mais esse módulo, que é o módulo de morfologia vegetal.